Android número 18 falou. Então, Android número 16, será que você poderia nos contar como foi o nosso passado? Nós te trouxemos para essa linha do tempo somente para que você pudesse nos contar isso, entende? Quando você terminar, nós teremos que te levar de volta para o passado. Dizia a garota de cabelos loiros que estava ansiosa, esperando a resposta do Android número 16. Android número 17 falou. Já faz um bom tempo, Android número 16. Desculpe a falta de educação da minha irmã, é que ela tá muito preocupada e ansiosa para saber a verdade. Então, por favor, nos conte. Pessoal, antes de continuar essa história épica, deixe o seu like e, claro, se você quiser ajudar o canal, deixe o seu valeu aí embaixo e ajude o canal financeiramente. E também se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, beleza? Dado o recado, vamos voltar para a nossa história. Android número 16, que apenas observava toda a situação ao seu redor, finalmente decide contar a verdade. Ele estava sorrindo, pois sentia felicidade ao reencontrar seus antigos parceiros androides. Embora esse contato não iria durar muito tempo. Mas agora que o mesmo estava com determinação para contar a verdade, o antigo sorriso que o androide mantinha em seu rosto acabou se desfazendo. Ele estava sério e estava prestes a revelar tudo. Android número 16, que estava olhando para o Android número 17 e 18 com seriedade, começou a contar. Ele contava sobre tudo o que havia ocorrido há muitos anos atrás. E como o banco de dados do Android número 16 estava um pouco danificado por conta da batalha que ele teve contra a Cell, ele poderia apresentar um pouco de falhas, mas ele tinha certeza de que isso já fazia mais de 40 anos que havia ocorrido. Os pais dos androides eram cientistas renomados, brilhantes e prodígios no ramo da ciência. A cada invenção que eles construíam, isso simplesmente se tornava um palco de inovação e felicidade para as pessoas. O nome de seus pais eram Alan e Catarina. E bem, como eles eram cientistas esforçados, é óbvio que eles teriam rivais nesse ramo. Mas só porque tinha uma rivalidade não quer dizer que essa rivalidade seja saudável. O Dr. Gero, que sempre observava o avanço e desempenho das tecnologias dos pais deles, era preenchido por uma inveja grandiosa, pois as invenções dos mesmos sempre ultrapassavam as suas. Principalmente na nova invenção, os androides humanoides. Alan havia adotado a ideia de criar androides superdotados que pudessem ajudar na capacidade de evolução humana, com o intuito de fazer a humanidade prevalecer. Entretanto, por mais que eles tivessem sucesso, tanto Catarina como Alan tiveram um destino horrível. Eles acabaram sendo aniquilados pelo Dr. Gero, que queria roubar as experiências e dados de pesquisa de seus pais. No entanto, a primeira vítima foi Catarina, a esposa de Alan, pois ela era especialista no ramo da mecânica e prática de testes, enquanto Alan era especialista na parte teórica e sempre desenvolvia novos avanços em suas experiências. Dr. Gero quis eliminar ela primeiro simplesmente pelo fato de que queria transformá-la em um androide, para que ela pudesse o ajudar em suas experiências. O pai dos androides, Alan, havia ficado extremamente furioso e totalmente abalado com a morte de sua esposa. E não só isso, como ele se culpava por não ter sido capaz de chegar na hora e não ter feito absolutamente nada. Além de que o corpo de sua esposa não estava em casa, onde era o local em que estava o seu sangue, o que indicava que Dr. Gero havia levado o seu corpo, e Dr. Alan não sabia nem mesmo a localização de sua esposa. Ele estava se tornando uma pessoa fora de si, paranoica, e com isso ele tinha esquecido o que era ser um ser humano. E com esse pensamento em mente, ele teve a ideia de se transformar em um próprio androide. Ele queria aniquilar qualquer rastro de humanidade dentro de si, e depois disso, seu único objetivo seria eliminar quem fez mal à sua esposa. Então o Dr. Alan testou seus projetos em humanos, animais. Quanto mais ele tentava, mais louco ele ficava. Mas quanto mais louco ele ficava, mais lúcido se tornava na maneira de executar as suas experiências e enfim ter o devido sucesso que ele tanto queria. E finalmente, depois de tantos testes, sacrifícios e sofrimento, ele havia conseguido. Ele finalmente conseguiu se transformar em um androide por completo. Era uma máquina que tinha a capacidade e estrutura idêntica à humana, de carne e um ser robótico com força sobre-humana e uma capacidade além dos pensamentos humanos. Ele deu sua sanidade e sua consciência em prol de se tornar mais forte e finalmente conseguir sua vingança. Com a sua recente transformação em androide, ele poderia facilmente registrar um banco de dados baseado nas pessoas que ele já viu antes, e Dr. Gero era uma delas. Era por isso que Alan estava certo de que seu plano iria funcionar. Ele iria eliminar o Dr. Gero para sempre e depois iria se autodestruir. E então, depois de finalmente ter registrado a localização de Dr. Gero, ele finalmente havia o achado. Ele se localizava na capital oeste, em uma pequena colina onde mantinha um laboratório precário. Ele rapidamente se dirigiu até a capital do oeste e, enquanto estava chegando, o Dr. Gero estava fazendo experiências com sua esposa Catarina. Ele estava tentando transformá-la em um androide com os métodos replicados de Alan. E por incrível que pareça, ele havia conseguido.
O sonho de Jero estava se realizando naquele momento. Mas por mais que ele tivesse tido êxito na parte prática, a parte teórica acabou não indo tão bem como ele planejava. A androide Catarina havia rejeitado totalmente as ordens de Jero e rapidamente saiu do laboratório. Ela havia se dirigido para um local bem longe, e Alan, por mais que ele tivesse se tornado um androide sem emoção alguma, ele tinha feito isso apenas para se vingar e ele não esperava ver o estado de sua esposa. E quando Alan entrou no laboratório e viu o Dr. Jero parado e indefeso, ele instantaneamente partiu em direção do mesmo, desferindo um soco que fez Dr. Jero atravessar múltiplas salas de testes do laboratório. Dr. Jero sabia que não poderia fazer nada, por mais que ele tentasse, era impossível lutar contra um androide. Dr. Jero estava em desespero, implorando por perdão e misericórdia, mas Alan não conseguia ouvi-lo, e caso ele pudesse, ele agiria da mesma forma, sem voltar atrás. O único objetivo de Alan como androide era eliminar o Dr. Jero, e ele estava prestes a fazer isso. Entretanto, ele acabou sendo impedido. Dr. Jero começou a gargalhar altamente. O cientista havia programado uma própria versão de si mesmo como um androide. Ele não só havia ultrapassado Alan e Catarina em suas invenções, mas ele também as deixou mais fortes, muito além das capacidades de Alan e Catarina. Dr. Jero, que estava em sua forma de androide, havia saído da cápsula de contenção, mas o diferencial era que ele possuía uma consciência própria, com as mesmas memórias do Dr. Jero original. Alan, que apenas via aquilo com indiferença, segurou o Dr. Jero pelo pescoço e o quebrou, e assim ele joga o antigo cientista idoso no chão, estando totalmente sem vida. Android Jero falou: "Pelo visto você teve êxito em me eliminar, mas não esperava que houvesse outro, certo? É inútil tentar algo agora, você não passa de um androide defeituoso. Você nem sequer demonstra emoções ou pensamentos. Agora que você perdeu seu objetivo, você não possui mais nenhum rumo. Mas irei te eliminar rapidamente, mesmo que você já esteja praticamente morto." Dizia o cientista louco que gargalhava. Alan, que olhava para o Dr. Jero, inesperadamente começa a chorar. Parecia algo impossível, ele não poderia chorar, mas estava chorando. Apesar de ter sido transformado em um androide, seus sentimentos falavam mais alto. Ele estava chorando pois não havia conseguido cumprir nem mesmo com seu último objetivo em vida. Ele estava acabado mentalmente, mas ainda assim ele queria tentar de novo. E dessa vez ele não iria falhar. Alan rapidamente corre em direção ao androide Dr. Jero na intenção de pegá-lo e explodir com ele. Entretanto, a estratégia de Alan é frustrada, pois o Dr. Jero consegue ser mais rápido que Alan e então Alan acaba tendo sua cabeça destruída. Em seus últimos suspiros, Alan só desejava que seus filhos tivessem uma boa vida. Mesmo que eles fossem pegos, eles iriam se libertar desse destino cruel. Dr. Jero sorrindo disse: "Que inútil. No final, Alan, sua incapacidade de raciocinar como um cientista lógico fez você cair. Que patético. Mesmo você estando morto, você pode perceber que sua esposa conseguiu se transformar em um androide. Além disso, ela está por aí, andando e andando. Mas não sei onde ela está, mas isso não importa pra mim agora, pois agora os seus filhos serão meus." Qual é o nome deles mesmo? Me lembrei. Lápis e Lazuli serão os super-humanos mais fantásticos de todos. Dizia o velho cientista, que estava animado e rindo muito. Agora, voltando para a realidade, o androide número 16, que havia terminado de contar a história, começa a cruzar seus braços, expressando uma certa repulsa sobre o antigo cientista louco, o Dr. Jero. Androide número 16 falou: "Bem, depois desse incidente, ele raptou vocês e começou suas experiências. Ele dizia para si mesmo que vocês seriam o auge dos androides, androides totalmente perfeitos. Ele queria transformá-los em máquinas absolutas, mas máquinas de destruição sem lembranças. Então ele apagou suas memórias totalmente, fazendo com que vocês se tornassem máquinas vivas." Número 18 falou: "Nunca imaginei que nossos pais tivessem passado por tanto sofrimento assim. Nós nem conseguimos lembrar do rosto dos nossos pais. Maldito Dr. Jero, maldito!" Dizia a mulher de cabelos azuis, que estava extremamente irritada. Número 17 falou: "Entendo, então no fim acabou desse jeito. Meu pai e minha mãe foram heróis, eles tentaram parar o Dr. Jero. E apesar do meu pai ter sucumbido à vingança, ele fez tudo por nós. E eu o agradeço muito. Agora que sei de tudo, posso dizer que os amo." Falava 17 que, ao invés de estar bravo, simbolizava um sinal de respeito e admiração pelos seus pais. Número 16 disse: "Apesar de eu ter contado que a mãe de vocês correu para um lugar que não poderia ser rastreada, atualmente é possível encontrá-la, principalmente pelo fato de que o Dr. Jero ampliou e melhorou o sistema de dados de rastreio. Então é totalmente possível encontrar ela." Falava 16 que andava em direção a 18, tentando confortá-la com seu braço. Número 18 falou: "O quê? Ela ainda tá por aí? Tem certeza disso? Então vamos encontrá-la de uma vez por todas."
dizia a mulher com seus olhos azuis brilhantes estando determinada a encontrar sua mãe. Bom pessoal, a parte 3 se encerra por aqui. Mas me digam uma coisa, vocês gostaram? Se sim, deixe o seu like e sua inscrição. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo, falou e fui!